And that's the difference between the letter of the law and the spirit of the regulation. And in Formula One, there's almost no spirit. Muitos pensam que Gunther Steiner é um chefe de equipe maluco. Mas esse cara aqui está em outro nível. De todo mundo da Fórmula 1 de que poderíamos falar, a história de Flavio Briatore está repleta de polêmicas. Ele era bom em vencer, mas sempre no limite de ser expulso do esporte, como aliás ele foi. Flavio Briatore has been banned from all motorsport. Flavio Briatore é agora um homem banido da F1 para sempre. Mas ele foi parte da conquista de 7 títulos mundiais no total e um dos mais carismáticos personagens na história da Fórmula 1. Essa é a sua história de negociações com a máfia, fraude financeira, um bocado de trapaças e a desgraça internacional. Um jovem Briatore, nascido na Itália rural dos anos 50, não trazia muita esperança para seu futuro infame. Ele abandonou várias escolas públicas antes de estudar numa escola particular. E não se saiu muito bem nela, recebendo as notas mais baixas do ano. Depois dos estudos, Flávio abriu um restaurante com seu apelido Tríbula, o que quer dizer alguém capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. O que era um aceno para o futuro. Mas o negócio rapidamente fechou as portas depois que as dívidas se acumularam. Eu suponho que os credores não concordaram com aquele nome, mas é aí que a nossa história toma um rumo bem mais conhecido. No começo dos anos 70, Briatore se tornou assistente de um homem chamado Attilio Dutto, associado à máfia e dono da fábrica de tintas Paramati Vernici. Depois que Dutto foi assassinado num ataque com carro-bomba em 79, Briatore se mudou para Milão para trabalhar na Bolsa de Valores. Lá conheceria um homem que mudou os rumos da vida dele, Luciano Benetton, dono da famosa marca de roupas conhecida por suas peças coloridas. Mas antes que a Benetton pudesse mudar sua vida, Flávio quase arruinou a marca. Durante os anos 80, Briatore teve várias questões com a justiça e foi sentenciado a 4 anos e meio de detenção em regime fechado em 2 condenações por fraude. Depois que seu antigo chefe Attilio Dutto morreu, a empresa foi à bancarrota e acabou liquidada sob circunstâncias suspeitas. Briatore foi denunciado na investigação criminal e, em 84, sentenciado a 1 ano e meio de prisão. Mas, é claro, ele não queria passar nenhum dia preso. Então, Briatore voou para as Ilhas Virgens, onde manteve o contato com um amigo, Luciano Benetton, e montou várias lojas para a marca de roupas. Em 86, o fugitivo Briatore foi sentenciado por um tribunal de Milão a outros 3 anos de prisão pelo envolvimento em outro esquema fraudulento em que enganou indivíduos ricos em salas de cassino ilegais no começo dos anos 80. Ele essencialmente oferecia jogos de aposta ilegais. Briatore e seus amigos colocavam um jogador na mesa. Era totalmente fraudado e eles saíram com bilhões de liras, algo como 1,4 milhão de dólares atuais. Mas Briatore não passaria tempo algum na prisão e só retornaria à Itália quando sua sentença fosse cancelada por anistia. O sucesso de Briatore nas Ilhas Virgens não passaria despercebido pelo amigo Luciano e quando a Benetton entrou no mercado americano, indicou Briatore para comandar a operação. A marca se expandiu imensamente, com mais de 800 lojas nos Estados Unidos em seu melhor momento, e o Briatore tomou conta de todas, tornando-se bastante rico. Mas logo ele se sentiu tentado a encarar um novo desafio. Mais uma vez, seu amigo Benetton tinha uma oportunidade para ele, mas desta vez sem nenhuma ligação com roupas. A marca de roupas Benetton comprou a equipe Toleman de Fórmula 1 em 86, um time famoso graças à incrível pilotagem de Senna rumo ao 2º lugar em Mônaco 2 anos antes. O time ganhou seu sobrenome, mas continuou a andar no meio do grid. Então, Benetton resolveu arriscar com alguém que faria tudo para vencer, Flavio Briatore. Depois de acompanhar o GP da Austrália de 88, Flavio Briatore foi nomeado diretor comercial da Benetton Fórmula 1 e rapidamente promovido a diretor-geral em 1990. Isso embora ele admitisse que sabia muito pouco sobre Fórmula 1 e não achasse o esporte tão interessante. Mas o que lhe faltava em conhecimento foi compensado com a chegada de muitas pessoas que dominavam o assunto. I'm Willem Toet. I worked with Flavio Briatore at the Benetton team. I joined the team in 85 before he joined. I worked there from 85 until 95. So I think Flavio Briatore's management style was quite hands-off with people lower down and dealt with fairly quickly the people at higher levels, and say as a boss, looking at the way he behaved compared to those I've seen afterwards, relatively hands-off. He arrived without massive motorsport knowledge, so he was wise to not
try to interfere. He left the technical people to do the technical work. Essa era uma das grandes virtudes de Briatore, reconhecer onde estava o talento e buscá-lo. Ele rapidamente se viu livre do pessoal da Toleman e estabeleceu sua própria equipe. Em 91, indicou Tom Walkinshaw a diretor de engenharia e o agora famoso Ross Brown a diretor técnico. Brown agora é o diretor de administração da Fórmula 1 e Tom Walkinshaw era um dos melhores chefes de equipe e homens de engenharia da Fórmula 1 naquele período. Mas potencialmente a melhor contratação foi a de um jovem Michael Schumacher que assombrou o mundo da Fórmula 1 com seu ritmo impressionante no GP da Bélgica de 91. Depois da estreia espetacular, Briatore agiu decisivamente e Schumacher estava na Benetton antes da próxima corrida na Itália. One of the really positive things that Flavio was able to do was spot an opportunity. He didn't always get it right, but spot an opportunity to take on good people. So Michael Schumacher is the perfect example. He'd already effectively been signed by another team and he just went in and thought, this guy is head and shoulders ahead. And he just went in heavy and got him immediately. A Benetton agora tinha tudo em mãos para chegar ao topo da pirâmide da Fórmula 1, mas com Briatore, a polêmica nunca estava distante. A equipe evoluiu e cresceu nos 2 anos seguintes, com Schumacher mostrando sua qualidade na pista, mas em 94 o desafio e a controvérsia realmente decolaram. Schumacher foi campeão mundial de pilotos de 94 de modo polêmico ao colidir com Damon Hill na última corrida, quando os dois lutavam pelo título. Ambos os pilotos não conseguiram seguir na prova e Schumacher se tornou campeão do lado de fora da pista. Contudo, aquela não foi a única suspeita sobre o título daquele ano. Eles foram acusados de trapacear várias vezes. Então, o reabastecimento foi introduzido em 94 para ajudar a esquentar o show. Na primeira corrida do ano no Brasil, Schumacher brigava pela vitória com Ayrton Senna quando os pitstops chegaram. Senna parou primeiro, e quando Schumacher parou na volta seguinte, ele superou o brasileiro facilmente. De fato, muito facilmente. Schumacher venceria a corrida e isso levantou suspeitas de que a Benetton estava mexendo na mangueira de combustível para ter vantagem. As mangueiras na época liberavam combustível a uma certa velocidade, mas a FIA não contava com cronometragem tão precisa como a atual, então era complicado controlar. As suspeitas se confirmaram no Grande Prêmio da Alemanha mais à frente naquele ano, depois do assustador incêndio no carro de Verstappen durante o pit stop. Sim, esse é o pai de Max. A Benetton de Verstappen pegou fogo quando o combustível vazou da mangueira quando eles tentavam reabastecer, criando uma bola de fogo que envolveria o carro, o piloto e os mecânicos. A FIA investigou o incidente e descobriu que a Benetton removeu o filtro de combustível de seu equipamento, o que supostamente acelerava o reabastecimento em 12,5%, economizando 1 segundo por parada. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Briatore tinha muito mais coisas sujas a caminho. Flavio Briatore comprou a Ligier, então em situação complicada, no começo de 94, supostamente para ter seus motores Renault e colocá-los nos carros da Benetton. Eles eram os melhores motores do momento e tinham levado a Williams aos 2 últimos títulos. Mas, como sempre, Briatore enxergou outro benefício menos visível que viria com a equipe Ligier. A Benetton dividiria informações técnicas com a Ligier, um time de fundo de grid no período, para fazê-la avançar e tirar pontos das rivais. It culminated in Ligier people in Ligier uniform coming to Benetton, the Benetton team at Enstone, and making parts from Benetton molds for their cars. I mean, wow. It's a very hefty fine when you get caught, yeah? And so that really pissed off the people at Benetton because everyone knew that was not kosher. You shouldn't be allowed to do that. A Benetton então usaria a Ligier para fazer consultas sobre os regulamentos à FIA, sem que ninguém imaginasse que viessem da Benetton. Quando o reabastecimento foi introduzido em 94, uma de suas perguntas foi: nós podemos remover o filtro dos equipamentos de reabastecimento? E a resposta foi sim. Então, o que a Ligier fez com essa informação? Contou para a Benetton, e apenas para a Benetton. Ao usar a Ligier, a Benetton tinha acesso à informação sem suspeitas da Ferrari e da Williams. Absolutamente genial. Então, lembram daquele incêndio? Bom, parece que algum detrito ficou preso entre a mangueira e o bocal no carro. Isso fez o combustível vazar, causando o fogo. Era um erro de projeto corrigido para 95. Contudo, a FIA tinha outras ideias sobre quem ela queria que levasse a culpa. The FIA did not want to blame the refueling company because then that would remove public confidence in the refueling and you'd get
all those questions that the teams had already asked about safety would come back. Will this happen again? Yeah. So they really wanted to blame the team. And the night before the hearing, two people, so you can imagine who the Benetton team representative was, had to be Flavio. And the person from the FIA, there's only one person it could have been, that was Max. And so they had a conversation. The technical team came back from Paris pretty pissed with Flavio because he'd done a deal with the FIA to say, hands up, we did remove the filter, hands up, we did not have permission, hands up, that was the cause of the fire, which it wasn't. And so I was really pissed with Flavio about information flow and then about doing a deal with the FIA instead of having the bravery. But what did Flavio do? He ensured we were still in the championship because he was told, I'm sure, we would be excluded from the championship. We knew that we were in a very strong position, or Flavio knew he was in a strong position. If he was excluded from the championship, his chance of doing his job for the Benetton family were pretty much gone. My feeling is there was an advantage. Então vamos resumir Flávio até agora. Ele montou um bom time com algumas ideias inteligentes, mas estava envolvido numa fraude, um grande incêndio e algumas interpretações das regras, digamos, bastante atrevidas. Mas ainda fica pior. Em 94, Schumacher foi banido por 2 corridas depois de ignorar bandeiras pretas no GP da Grã-Bretanha depois que ultrapassou Damon Hill na volta de apresentação. Ele também foi desclassificado na Bélgica por um desgaste extra de 1,7 mm na prancha de madeira do assoalho na vistoria pós-corrida, e 1,7 mm nesse caso é um bocado. Mas há uma acusação de trapaça que supera todas as outras. Controle de tração gate. Auxílios eletrônicos ao piloto foram banidos em 94. Mais uma vez mais, outros times suspeitaram da Benetton, especialmente Schumacher, que agia como se tivesse controle de tração. Isso ficou claro na largada do GP da França, quando a Benetton de Schumacher saltou entre as 2 Williams da primeira fila para liderar na primeira curva. Você podia ouvir o motor cortando. Eu me lembro perfeitamente disso assistindo à Fórmula 1 na época. A Benetton não se ajudou também, agindo de forma suspeita quando chamada a se explicar. Após as tragédias de Imola 94, com as mortes de Senna e Ratzenberger, a FIA pediu às 3 primeiras equipes do fim de semana, Benetton, Ferrari e McLaren, que providenciassem cópias de seus códigos de gerenciamento eletrônico dos motores. A Ferrari enviou o seu imediatamente, mas a Benetton e a McLaren demoraram algum tempo, aumentando as suspeitas, e elas receberiam uma multa por seus problemas. Em julho, a FIA disse ter encontrado um sistema de controle de largada ao analisar o software do motor da Benetton, o que era escondido num menu secreto. A equipe alegou que o sistema era redundante e não podia ser acionado pelos pilotos. Se você cair nessa, mas o que estava acontecendo realmente com a Benetton? A headline says traction control is banned, but the regulations, technical regulations, are written in a very specific way. You're not allowed to have software that measures what gear you're in. But there were loopholes open that allowed us to have effectively traction control so long as the atmospheric conditions didn't change much during, let's say, a test session or a race. The mechanism was a bit like this. You were allowed to limit the rate of acceleration of an engine. The reason for this is Formula One engines back then were extremely light and had very light rotating components. So if a driver just went full throttle, bang, poof, full throttle, with the engine in neutral, the engine would accelerate so fast the rev limiter would not be able to protect it. In other words, one engine firing would take it from the risk zone to way past exploding. And you were allowed an atmospheric pressure measurement because you go at sea level, you have 1,023 millibars, and you go to Mexico City and you have maybe 700 millibars. And you have to change the fueling to allow for that. But if you're thinking, then as speed increases, the pressure in your airbox increases. So if you look at what is my RPM and what is the pressure in my airbox, if you're going in first gear, the pressure in your airbox is atmospheric. So if you've got 1,020 millibars and you are at 8,000 RPM or 12,000 RPM, you're probably in first gear. If you've got 1,021.5 millibars, you're probably in a different gear. Now you know what gear you're in and what revs you're doing, and you limit the rate of acceleration of the engine to protect it. So we had traction control on the Benetton in '94, but it was perfectly legal. It was within the letter of the law.
And when Ayrton Senna says, these guys have got traction control, we all knew we had traction control. We're not going to say anything. We're not going to explain how we've done it. Then everyone else is going to do it. And that's the difference between the letter of the law and the spirit of the regulation. And in Formula One, there's almost no spirit. Mesmo toda essa polêmica não impediu a Ferrari de tentar se aproximar para contratar Briatore ao fim da temporada de 1994. Mas ele preferiu seguir na Benetton, já que estava fortemente investido na equipe. Michael Schumacher venceu o campeonato de 95 em circunstâncias bem menos polêmicas. Ele venceu com 2 corridas de antecipação na temporada em que a equipe conquistou o título de construtores pela primeira vez. Contudo, esse seria o fim do período de sucesso para Benetton. Schumacher, Brown e outros se mudaram para a Ferrari em 96. Muita gente pensou que seria para se distanciar das várias suspeitas de trapaça que cercaram a equipe nos 2 anos anteriores. Com todos esses ativos fora da equipe, a Benetton caiu rapidamente para o meio do pelotão e, no fim de 1997, Briatore acabou demitido do time em que foi fundamental para transformar em campeão. Mas sua associação com a Fórmula 1 não havia acabado. Longe disso. Como você já viu, Briatore sempre foi alguém capaz de farejar uma chance de fazer dinheiro. Uma vez demitido da Benetton, ele montou uma empresa, usou seu estoque de motores do tempo de compra da Ligier e os revendeu ao antigo time, e também a Williams, Barr e Arrows com os nomes de Supertech e Playlife em 99 e 2000. Um bom jeito de fazer dinheiro. Em 2000, a Renault anunciou seu retorno à Fórmula 1 com a compra de parte da Benetton. E menos de 3 anos após ser demitido, Briatore estava de volta como diretor-geral e team principal. A Renault assumiu o controle total do time em 2002. E ela retornaria às primeiras posições na Fórmula 1, com Briatore tendo grande parcela nisso. Durante seu período sabático, ele conheceu um jovem espanhol chamado Fernando Alonso, e em 99 rapidamente o colocou sob sua asa. Ele o levou à equipe Minardi em 2001, e depois de 1 ano como piloto de testes, em 2002, Alonso foi promovido a piloto titular para 2003, ocupando o lugar de Jenson Button. Com Briatore e Alonso ditando o caminho, a equipe foi um passo além da Benetton e conquistou os campeonatos de 2005 e 2006, fazendo de Fernando Alonso o mais jovem bicampeão da história da Fórmula 1, desta vez sem polêmica. Mas a história se repetiria para Briatore. Seu principal piloto saiu para outra equipe e a Renault voltou ao pelotão intermediário em 2007. Contudo, sua estrela voltaria ao time em 2008, após um ano complicado na McLaren, em dupla com um jovem Lewis Hamilton. Com o filho pródigo de volta, Briatore faria qualquer coisa para levá-lo ao degrau mais alto do pódio, só que desta vez ele foi longe demais. Na primeira metade de 2008, a Renault seguiu no meio do pelotão e lutando pelos últimos lugares na zona de pontuação. Alonso pilotava como nunca, indo além do que o carro permitia. Contudo, a grande evolução lançada para a segunda metade da temporada funcionou e durante o fim de semana do primeiro GP de Singapura, Alonso parecia candidato à vitória. Infelizmente para ele, um problema de alimentação de combustível na qualificação o obrigou a largar em 15º fora da disputa. A sorte mudaria durante a corrida quando uma batida de seu companheiro de equipe Nelson Piquet Jr. provocou a entrada do safety car e levou Alonso à liderança, já que ele tinha reabastecido 2 voltas antes. Alonso deixou todos para trás quando eles pararam durante o safety car. Naquele tempo, o pit lane não era aberto imediatamente na entrada do safety car, então o pelotão fez fila até que a maioria parasse para reabastecer e trocar os pneus. Alonso foi adiante para receber a bandeirada e vencer a primeira corrida noturna da Fórmula 1. Tudo parecia muito bom para ser verdade. Isso porque realmente era. Briatore dispensou Nelson Piquet Jr. depois do Grande Prêmio da Hungria de 2009. E nesse processo, preparou uma bomba relógio. Uma vez demitido, Piquet partiu para a ofensiva, atacando Briatore em qualquer publicação que quisesse ouvi-lo e o chamando de seu carrasco. Quase ao mesmo tempo, surgiram rumores numa emissora brasileira de TV de que Briatore, Pat Symonds e Nelson Piquet Jr. armaram um esquema para ajudar Alonso a vencer o Grande Prêmio de Singapura de 2008, ao provocar deliberadamente uma batida que trouxesse o safety car. Pouco depois, a FIA convocou representantes da Renault ao Conselho Mundial do Esporte Motor em Paris para responder às acusações de descumprimento do artigo 151C do Código Esportivo Internacional. Basicamente, eles desconfiavam de que a Renault havia trapaceado. Antes que a audiência ocorresse, Briatore e Symonds deixaram seus cargos na Renault quando a equipe decidiu não recorrer das acusações feitas pela FIA. E para os outros times no pit lane, a decisão da Renault era tudo o que eles precisavam ouvir. Ed Jordan. Dizer que eles não vão contestar as acusações é por si só uma admissão de culpa.
Eu não sei o que se passa nas equipes. Na Jordan você consideraria todo tipo de coisa, mas certamente não consideraria isso. Piquet literalmente treinou a rodada em sua volta de alinhamento, parando pouco antes da mureta na mesma curva. Briatore foi muito longe. Ele avançou a linha, mas desta vez seria punido por isso. A audiência do Conselho Mundial do Esporte Motor foi adiante mesmo sem Briatore e o baniu para sempre de qualquer atividade do automobilismo ligada à FIA, em qualquer função. Ele não podia sequer comprar um ingresso e acompanhar uma corrida. É claro, Briatore respondeu, dizendo que Max Mosley o baniu por causa de uma questão política anterior, não por causa da trapaça, e a FIA realmente não gostou daquilo. Briatore acusou Mosley de estar cego por um desejo excessivo de vingança pessoal, e disse que o dirigente foi acusador, investigador, procurador e juiz no caso. Um tribunal francês considerou seu banimento ilegal e o reverteu em 2010. Mas a FIA se recusou a cumprir a determinação, mantendo seu banimento total do esporte. Briatore foi banido do esporte motor para sempre. E foi isso. Ele flertou com os limites por anos e as regras finalmente o fisgaram. Bem, ele havia sido banido para sempre, mas, como vimos antes, nada o afasta de uma boa oportunidade. O comando da Fórmula 1 mudou desde aquele julgamento, e no melhor estilo da Fórmula 1, a Liberty Media, nova dona dos direitos comerciais, convidou Flávio de volta, mas não para competir novamente. O fato de ser amigo do novo CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, ajudou. Domenicali pediu a Briatore para fazer o que faz melhor: trazer mais dinheiro para o esporte. E nós sabemos como o Briatore gosta de fazer dinheiro. Deixe seu like e siga o canal se você gostou dessa nova série. Estamos animados para fazer mais vídeos assim. Obrigado e até a próxima.